Olá, como vai? Eu vou muito bem, principalmente na sua companhia. Fique muito à vontade aqui com a gente no consultório de família. É muito comum dizermos que os outros nos causam grandes problemas, que as pessoas têm problemas, que elas são difíceis de suportar. E às vezes são. Mas a gente vai se acostumando com essa ideia de dizer que os outros são o nosso inferno. Os outros são o nosso inferno. São elas as responsáveis pelas nossas agruras, pelas nossas dificuldades, pelo nosso sofrimento. Não é assim que muitas vezes fazemos? Fica mais fácil lançar para os outros. Mas aqui no consultório de família, nós estamos sempre chamando a sua atenção para a sua responsabilidade. É certo que os outros também nos fazem mal. É certo também que os outros nos levam, nos conduzem a erro. É certo que os outros nos traz algumas dificuldades. Sim, precisamos ter paciência, sabedoria, competências para administrar o que os outros fazem a nós também. Mas o que é mais grave é quando nós só deixamos na responsabilidade dos outros. E a nossa? Fazer o quê? A vida é assim, é difícil mesmo, nasci desse jeito, cresci desse jeito, vou morrer assim, não posso fazer nada. Vê como me tratou minha mãe, vê o que fez o meu pai, vê como foi que eu nasci, em que família eu nasci. O que eu posso fazer? Não posso mudar meu passado? É bem verdade. Eu e você somos muito inteligentes para sabermos que o passado não temos poder sobre ele, para mudá-lo. Mas nós fazemos diferença em que momento da vida? Na hora em que tomamos consciência, e que este momento seja agora. E você que está passando por alguma dificuldade nos seus relacionamentos, aí na sua casa, com o seu casamento, você que um dia entrou numa relação dizendo que amaria para sempre e agora está dizendo o para sempre acabou. E junto com ele, meu amor, e já não tem mais como se relacionar. Conflitos, brigamos muito, discutimos sobre tudo, já não nos acertamos. E agora? Bom, aí você pensa também, é ele, Darleide, é ele que não muda, é ele que não faz por onde, a responsabilidade é dele, mas o que eu posso, eu já fiz. Será que fez mesmo? Será que fez a sua parte? Será que fez direitinho? Vamos pensar mais a respeito desse tal já fiz de tudo, para que quando chegarmos à conclusão de que realmente fizemos de tudo, tenhamos pelo menos paz, apesar de a paz não dispensar as consequências ou as sequelas, as marcas, mas pelo menos temos paz. Para termos paz, então, cuidemos da nossa existência, cuidemos da nossa vida, cuidemos de fazer a nossa parte e que seja muito bem feita. Então, fique muito à vontade aqui para aprendermos juntos. E hoje a nossa conversa vai girar em torno de relações que enfrentam conflitos, como administrar. E nós trouxemos 2 especialistas. E um deles, mas muito especialmente, há cerca de 40 décadas trabalha com famílias e lidando com essas questões que são muito pertinentes a surgir entre casais, entre famílias, conflitos. Onde tem gente, tem sempre conflito, não é? Mas às vezes chega a vias muito difíceis, muito dolorosas, e aí precisamos de suporte, de ajuda. E o consultório quer ser também para você suporte e ajuda. Fique aqui com a gente e eu apresento a vocês os meus convidados de hoje. Ela já esteve comigo outras vezes e sempre que volta faz a todos nós muito felizes com sua participação. Doutora Ivelise Fonseca, bem-vinda! Muito agradecida pelo convite, é uma delícia estar aqui, um privilégio, e deixo aqui minha gratidão, minha admiração por você, que Obrigada. você já sabe, e também de estar ao lado de um colega tão especial. Ele é a primeira vez que vem aqui com a gente. Verdade. E quando o conheci, agora há pouco até, claro, já tinha assistido vídeos sabendo do seu trabalho, afinal de contas eu procuro sempre trazer pessoas que eu tenha me aproximado de alguma maneira, porque eu quero trazer a você sempre pessoas que tenham afinidade com a nossa conversa, com o coração da gente. E quando estive com ele agora há pouco pessoalmente, já voltei e disse assim, ele é ótimo. Simpático, veio com muita boa vontade. Doutor Gevaer, bem-vindo, muito obrigada. Boa noite, muito obrigado, Darleide, pelo convite. Boa noite, Ivelise. É um prazer estar aqui com vocês. Sou telespectador de carteirinha do programa, assisto sempre, gosto muito das opiniões dos convidados. Obrigada. E é um prazer para mim estar participando aqui pela primeira vez, espero que de muitas outras. Que ótimo, com certeza sim. Doutor Luiz Fernando Gevaer. Então tá,
Aqui estão 2 especialistas, 2 advogados que advogam na área de família e têm muito interesse em que as famílias se desenvolvam, cresçam e aprendam a lidar com seus conflitos. E quando o tema é conflito e casamento, vamos dar atenção aos casais especialmente? Escolhi dar mais atenção aos casais. Doutor, quando se trata de conflitos entre pessoas que um dia disseram que se amavam e estariam juntas para sempre, normalmente se vê o quê gerando conflitos? Olha, uma série de coisas e muda muito para cada casal. Mas o importante é que os conflitos eles não nascem grandes, eles nascem pequenos. E a não solução do conflito é que aumenta a área de animosidade entre o casal. Então, é importante, como conselho, e nós estamos aqui para dar conselhos, né? O primeiro conselho que eu dou é o seguinte: não deixe o conflito passar de uma semana. Se puder, atenda rapidamente. Se puder não dormir com a confusão, com a briga, melhor ainda. E outra coisa, tenha a consciência de que o divórcio é a não solução. O divórcio é a amputação. É como se você tivesse uma unha encravada e a solução que se encontrasse, que seria o divórcio, seria cortar o braço. Resolve o problema? Resolve, claro, mas vai ficar sem braço. E a perda da função é muito maior do que a solução do problema. Porque o divórcio, ao contrário de ser uma solução, é um gerador de outros problemas que você nem pensa. Por exemplo, a repercussão nos filhos, na família, no patrimônio, nas finanças, na paz. E, principalmente, o seguinte: vai se começar tudo de novo. E assim sucessivamente, enquanto se aguente pagar pensão e pagar os advogados, que são caros também. Né? Então, a briga é a não solução. E tem uma outra boa notícia: as estatísticas mostram que mais de 60% das pessoas, passados 6 meses do divórcio, se arrependem de se terem divorciado. De uma maneira tal que, se fosse possível, se reconciliariam. Só que a velocidade que as pessoas hoje em dia imprimem para constituir novos relacionamentos impede essa restauração do anterior. Então, a primeira coisa que eu estou dizendo hoje aqui, formalmente, com a responsabilidade de quem advoga há 40 anos na área de família, com mais de 6.000 casos que eu já atendi na minha vida profissional, eu posso dizer com segurança que o divórcio é a não solução. Evidente que tem situações que são irremediáveis e que a única possibilidade de se encontrar paz é através do divórcio. Mas eu posso dizer que não passam de 5%. 95% dos casos são tratáveis e são recuperáveis, desde que as pessoas sejam ajudadas. Mas isso é para o resto do programa também. Adorei! Darley, eu gostei de algo que o Dr. Gevaer disse, porque ele falou assim: não deixe passar pelo menos nenhuma semana. E nós conhecemos um verso da Bíblia que diz assim: não deixe a ira do seu irmão se pôr nem no período do sol, não é isso? Não deixe o sol se pôr sem a ira, resolver as suas sem contendas. resolver. Né? Isso. Então, se puder, converse. É também muito comum, e você perguntou a ele, quais são as problemáticas que levam a estas discussões hoje. Se nós formos enumerar problemáticas, podem ser financeiras, emocionais, mas focar no problema não é a solução. O meu marido me ensinou, quando nós começamos a namorar, que quando você tem uma situação, se você olha somente uma saída, é um problema. Se você só tem 2 opções, isso é um dilema. E se você tiver 3, você tem possibilidades. Então, quando você se vê numa situação relacional, especialmente familiar, em que você só pensa no divórcio, eu concordo com ele que o divórcio é a situação mais radical. Muitas vezes necessária, mas ela não é a prioritária. E exatamente pensar em possibilidades é uma das soluções. Porque, às vezes, o casal, alguém do casal, foca tanto o divórcio, diz assim: eu quero me divorciar, e depois realmente se arrepende. E há uma falta de flexibilização nas relações hoje, nesse aspecto de tolerância e até um arrependimento posterior. Eu quero me divorciar só para me vingar, ou só para tirar dele o que eu puder, ou retirar o filho dela e faz do filho um produto, né, nessas discussões. Às vezes me pergunto, mas não é um contrassenso um advogado de família, especialista em divórcio, ser contra o divórcio? E eu me coloco sempre assim, publicamente eu me coloco assim, reservadamente eu me coloco assim, perante os meus clientes eu me coloco assim. Embora eu seja um vigoroso advogado de família, quando tem que fazer, eu faço bem feito. Mas
Eu tento, de todas as maneiras, conscientizar a pessoa, só que eu acho que as pessoas, quando chegam no advogado, elas já chegam muito além daquilo que os aviões usam, né, que é o no return point, né, que você passou daquele ponto que dá para abortar a decolagem, tem que levantar. Então, muitas vezes, eu fico frustrado porque não há mais possibilidade. E eu, hoje, descobri qual é a minha verdadeira vocação. Eu cheguei à conclusão de que eu sou especialista na solução de conflitos familiares. Eu não sou um especialista em divórcio. Eu não sou um advogado de família. Eu sou um advogado da solução dos conflitos conjugais ou familiares. E me sinto muito bem assim porque a minha atuação passa a ser positiva. Então, eu gosto de ver as pessoas solucionando os seus problemas. Às vezes, como disse a Evelise, desculpe, a doutora Evelise, né, mas sem formalismos, né? Às vezes não há outra opção, mas aquela é a verdadeira solução para aquele conflito. Não pode ser um pacote pronto que sai de uma gaveta, de uma escrivaninha, com já uma petição pronta, fazendo isso, isso e aquilo. Há muitas perdas e as pessoas não têm consciência. Infelizmente, só vão pensar nisso depois. Existe uma porção de gente que pode ajudar também, que vão desde os pastores, os religiosos, os amigos, os casais mais experientes, aqueles casais que dão certo, e aí também a multidão de conselhos, né, que a Bíblia ensina. Então, na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria. Então, mas tem que saber para quem você vai perguntar, né? Porque o que acontece? Tem uma amiga minha que acabou de se divorciar e que me deu a maior força para divorciar. É claro, está querendo companhia, né? Agora, pega um casal que se dá bem e que já teve batalhas, que lutou para preservar a sua relação e se aconselhe. Certamente essas pessoas vão aconselhar a caminhar mais uma milha, a refletir mais, reabrir o diálogo, manejar objeções, fazer um tratamento mesmo, um tratamento que pode ser psicológico ou comportamental. Agora eu vou trazer para o doutor Gevaer e a doutora Evelise alguns casos de pessoas que nos escrevem, trazendo a situação de cada um, para dar a oportunidade até de vocês trazerem a nós mais luz sobre esse tema com os ganchos que eles, em cada caso, nos dá. Estamos brigando muito por questões financeiras. Está ficando difícil suportar. Nunca temos dinheiro para nada. Não podemos fazer uma viagem, mudar os móveis velhos, ter um pouco mais de roupa. Isso estressa. É uma mulher quem nos escreve e dizendo desse estado de uma expectativa por um dinheiro que dê a eles mais um fôlego e não vem. Em vez de resolver a questão financeira, eles estão brigando e isso está cansando e tornando a situação e o casamento insuportável. O que dizer? Eu digo que há um artigo no Código Civil que fala que cabe ao casal, independente do regime adotado no casamento, do regime que administra os bens, a responsabilidade pelo sustento e pela organização do lar. Muitas vezes, a mulher cobra do marido um resultado financeiro, como ele cobra da esposa a educação dos filhos. Mas, ainda que essa esposa esteja no lar, nas atividades domésticas, é de responsabilidade dela também a administração financeira, junto com os recursos que esse esposo busca e vice-versa. Nesse contexto, focar no que não tem não vai ajudar a construir o que deseja. É preciso buscar um planejamento financeiro, auxílio. Tem programas do governo gratuitamente na internet, também através de órgãos do consumidor para auxiliar o superendividamento, a organização familiar, a organização financeira e para que eles ajustem o propósito e o objetivo. A verdade da lei é que olhar a grama do vizinho é sempre mais verde, mas eu não sei quanto custou ele construir, planejar e calçar o meu sapato, ninguém sabe do meu esforço. Exato. Então, eu olhar só para o que ele tem não vai ajudar a que no meu planejamento familiar eu tenha mais, então, ou possa mais. Como se você estivesse dizendo que, ao invés de trabalhar em solução, eles estão provocando um outro problema, que é a desarmonia, né, emocional, afetiva. E quando ela diz assim, estou cansada e estou quase desistindo de tudo, por quê? Né? Nem dinheiro e nem casamento mais. E eu só vou encerrar dizendo assim, eu tenho escutado muito, especialmente das mulheres, que o desejo no casamento é buscar um provedor financeiro, ainda que as mulheres hoje trabalhem. E outro dia a mamãe foi fazer um encontro para casais
E eu disse assim, mãe, eu tinha atendido um marido, né? E ele veio me consultar sobre a questão de divórcio e eu falei assim, mãe, fale para as mulheres pararem de mentir. Quantos sapatos elas compram e entram dentro de casa? Diga para elas contarem qual tipo de maquiagem elas estão comprando, porque quando eles questionam, elas dizem assim, amor, foi só uma coisinha, quando a sacola está cheia. Essas pequenas... Há mulheres que entram em casa com as sacolas escondidas, Isso, disfarçadas, né, para o isso. marido não ver. E essa São muito distorção... duras com as mulheres. Espera aí, eu vou Não, defender as mulheres não, aqui. E não é. Isso pode acontecer e vice-versa. Ele, na realidade, fazer a administração financeira dele de forma individual sem incluí-la. Claro. Então, tudo isso pode causar um desequilíbrio emocional. Eu estive no ano passado, ou no ano anterior, na África, e lá em Angola conheci uma realidade assim muito de perto que me chamou a atenção, e nós conversamos muito sobre isso nos encontros que fizemos ali, é que os maridos escondem das esposas quanto ganham, elas não sabem. Então, se esse é o meu dinheiro, você não vai saber quanto eu ganho. Tal. É um modelo né, um pensamento que tem ali, mas que traz muitos conflitos. Mas ele está dizendo que nós estamos sendo muito duras conosco mesmo, as mulheres. Mas é que a gente se conhece, né? Parem de mentir, isso é importante. Mas você sabe, Darley, de uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, as pessoas têm muita curiosidade de saber o que é mediação. E eu tenho um exemplo que eu uso sempre o seguinte, que a mediação é como... Você sabe que homens e mulheres são seres diferentes, quase de outros planetas. Né? Isso aí cabe uns 10 programas sobre isso. Né? Espero que vocês me chamem um dia para falar sobre o comportamento das mulheres. Vocês falam sobre dos homens, né? Porque vocês são muito duras. Mas o que eu vejo é o seguinte, é como se você tivesse sem o endereço, sem saber o endereço onde você vai, e os homens não perguntam, né? Os homens, não, eu sei onde é, eu sei mais ou menos onde é, e não pergunta para ninguém, e vai errando, não acha o caminho. As mulheres perguntam. O mediador é aquele sujeito que sabe o caminho. Então, os homens, segue aqui aquela santa alma que pega o carro e diz, vem atrás de mim que eu estou indo para aquele lugar. Então, o mediador consegue organizar a conversa. Então, por exemplo, o que essa moça está dizendo? Ela está reclamando com muita justiça de que as finanças do casal vão muito mal e ela não consegue que ele ouça, né? Porque tem algum bloqueio nessa comunicação entre os dois. Mas o problema não é a consequência que as finanças vão mal. O problema é como organizar essas finanças. Então, uma mediação trabalharia organizando isso de uma maneira tal que ajudaria o casal a encontrar a própria solução para o problema, sem uma solução pronta. Então, o mediador é um homem ou uma mulher que restauram a comunicação entre o casal e fazem as pessoas pensarem e refletirem e até apresentarem propostas alternativas. Né? Eu gostei muito do que a Ivelise falou sobre a questão, quando você tem uma única alternativa, você... Como é que foi? É um problema. Tem um problema. Dilema, duas alternativas é um possibilidades. dilema e 3 é que são as possibilidades, ou 4. Né? Então, a função do mediador é apresentar alternativas, ou construir novas alternativas com esse casal. E, nitidamente, esse casal precisa ser ajudado, porque ela não desistiu ainda. Ela está dizendo que está em vias de desistir. E se ele não entender, e certamente ele não vai entender, porque ninguém pior do que ela para fazê-lo entender, porque se ela conseguisse que ele a entendesse, eles já teriam resolvido o problema. E outra coisa também que é muito comum, as pessoas dizerem, não, mas mediação é para solucionar problemas fáceis. Os problemas fáceis já vêm solucionados, já estão prontos, as pessoas já resolveram e tocaram a vida. A mediação é para problemas difíceis e trata de relações continuadas. Né? Então, a mediação se aplica especificamente para relações contínuas e que precisam ser resolvidos os problemas e propostas alternativas para continuar com a relação. Então, envolve agressão física, violência, envolve violência, inclusive, de cunho sexual. São coisas sérias que se trabalha com problemas pesados. Não estou dizendo que um problema financeiro não seja pesado, mas existem níveis de problemas que, na mediação, você encontra com excelentes resultados, com restauração mesmo de
de estruturas de convivência. E eu acredito no método, é um método testado, funciona muito bem. A justiça brasileira tem orientado e tem sugerido e tem incentivado as pessoas a buscarem a solução, onde elas mesmas são os próprios juízes, né? E saem de um julgamento legal para um julgamento pessoal, né? Então, a pessoa decide o que é melhor para ela. Mas como faz, doutor? Como é que encontra esse profissional? Todo advogado é um mediador? Todo Não, advogado... esse é outro problema, que as pessoas, às vezes, acham que são mediadores, mas não têm as técnicas. Chega um momento que não conseguem mais resolver, porque o mediador, ele não opina, ele só trata da questão adjetiva, ele não entra na substância da discussão. E é até diferente do conciliador, Exatamente, isso também é importante ressaltar. Exatamente. Então, são poucos profissionais de mediação. Os advogados, pelo próprio temperamento, geralmente não são os melhores mediadores. Os melhores mediadores são os psicólogos. E posso até ponderar dentro do que ele Claro. está dizendo? Antes de começar o programa, estávamos conversando. Dependendo dos advogados envolvidos, Darleide, a moeda que vai ditar vai ser a financeira. Então, o advogado que estiver do outro lado, ele não vai facilitar uma mediação, porque ele está recebendo financeiramente para promover, inclusive, através do cliente, um litígio. Então, ele orienta do outro lado de forma manipulada. E isso assim, prejudica muito o processo de mediação. É que, na Muito. verdade, a cultura da judicialização do conflito é a cultura de quem pode mais, de quem se apressa. Então, há um senso comum de que quem entra com a ação antes sai na frente, tem algum ganho. É muito comum a pessoa chegar desesperada, mas, doutor, tem que entrar agora, amanhã, porque senão a outra parte vai entrar. E daí, se entrar, qual é o problema? Não, é que a gente sai na frente, né? Então eu estou ganhando. E claro que não são todos advogados, existem muitos advogados. Hoje a especialidade do direito de família é uma especialidade em que há muitos advogados conscientes, preparados, mas que a advocacia é uma outra atividade. A mediação é uma atividade específica. Quem é muito habituado a fazer mediação são os psicólogos, os terapeutas de casal, os terapeutas de família, porque isso faz parte do dia a dia. Os advogados, eles trabalham muito com negociação, com conciliação, com composição de conflitos, mas a mediação é uma técnica especialmente desenvolvida para profissionais que se dedicam a solucionar conflitos. Ok. Posso? Pode, claro. Me ajude. Houve algo que ele disse que me interessou e que até me deu aqui uma ideia importante. Falta, talvez, para as pessoas se munirem de instrumentos suficientes para que elas tenham a noção de que são elas que sentenciam suas próprias vidas. Porque, quando elas promovem os processos, elas esperam uma decisão. E dizem assim, se eu tiver sentença favorável, eu ganhei. E, especialmente na área da família, é isso que destrói os relacionamentos. O fato de ter uma sentença que, de um lado, um ganha e, do outro, o outro perde. Quando que, na realidade, família pode terminar a conjugalidade entre o casal, mas a parentalidade, que é a relação com os filhos, continua para sempre. Então, a situação fica muito constrangedora quando há essa questão de competição. Eu quero ganhar e vou pegar uma sentença nesse sentido. Então, eu penso que a mediação auxilia muito através de instrumentos ou ter um advogado. E eu vou fazer aqui a analogia e que meus colegas me compreendam. Quando se entra num shopping para comprar um produto, eu busco aquilo que exatamente tem a ver comigo, com o meu tamanho e os meus valores, sob pena de que eu não seja ridicularizada com o vestido e a bolsa que eu vou adquirir. O mesmo deve acontecer com os profissionais que eu contrato. Eles devem ter valores similares aos meus para não acontecer de eu decidir contratar um serviço de um advogado que decida por mim ao invés de eu mesma decidir. E aí esse advogado que tem procuração no meu nome, ele toma providências pela impetuosidade profissional de situações ou coisas que, se eu tivesse numa outra situação, eu não faria. Além disso, pegar um profissional que tenha aí a consciência de trazer instrumentos para essa pessoa tomar decisões conscientes, através dessas técnicas que são excelentes. Muito bom. Os doutores que estão conosco hoje estão para atender a você também, você que está nos escrevendo, falando de você, o doutor Gevaé, a doutora Ivelise, querem
dar aqui, no momento limitado que nós temos, ideias a respeito de como lidar com seus conflitos para você que está em vias de um divórcio, em via de separação e está muito mal, está numa situação como, por exemplo, mais uma que chega, meu esposo sai para se divertir e beber no final de semana e toda a responsabilidade da casa é minha, inclusive a financeira. Estou cansada, como devo agir para resolver esta situação, doutor Gevaer, doutora Evelise? Também acho que o divórcio não é sempre a melhor solução. Mas e quando você é traído durante 25 anos, perdoou todas as traições e hoje não ama mais o cônjuge devido às mágoas e às dores? Fazer o quê? Para vocês. Nosso intervalo é bem rapidinho, nós vamos e já voltamos, mas você sabe que até o nosso intervalo é uma bênção para você. Dá para pensar, para refletir, para rever como que você pode conduzir a sua vida, as suas decisões e até no momento como estes chega, 25 anos de sofrimento, para você já é um chega, mas como se faz? É bem rapidinho e nós já voltamos aqui com você no consultório de família. Até já! Sempre deixo um recadinho para você que está à sua disposição, a revista Fique Leve, princípios básicos para uma vida com qualidade. Você pode pedir e nós mandamos para você de presente, para que você cuide da sua vida emocional, para que você pense no seu estilo de vida, alimente-se melhor, durma melhor, viva melhor, viva melhor. Depende muito da gente, das nossas tomadas de decisões. Fazer uma atividade física, no que depende dos outros. Ah, Darleide, mas eu tenho filhos, eu trabalho muito, etc. Mas se a gente organizar a vida, uma meia horinha para fazer uma caminhada, para fazer um alongamento, alguma coisa a gente pode fazer. E o mínimo que fizermos, quem sairá ganhando? Nós, nossa família também, que nos terá com saúde, mais vida, por mais tempo. Como que você faz? Entra no nosso site, novotempo.com/consultoriodefamilia.nt, aparece aí no seu vídeo, entra em contato, preenche o autocadastro que está ali, envia para nós eletronicamente e nós vamos te enviar pelo correio, com o apoio dos Anjos da Esperança. Quem nos ajuda a fazer esse trabalho aqui nos estúdios, como televisão, rádio, na internet e também a produzir material que chega até você, te ajudando a viver com qualidade. Não só viver, mas com qualidade. Quero mandar alguns abraços agora. Começo mandando um abraço para Maria de Jesus. Ela é de Itapura, em São Paulo. Um abraço para você. É isso mesmo, São Paulo? Maria de Jesus. Muito bom ter você aqui na sintonia, viu? Um abraço para umas amigas lindas e, aliás, para muitas famílias lá em Chicago, onde estive no início do mês e estivemos juntos, fizemos programas juntos, momentos muito agradáveis, buscando a Deus e trabalhando questões de família, relacionamento. E por onde vou passando, vou fazendo amigos e deixo aqui o meu carinho para vocês registrado também, viu? Muito obrigada pelo carinho de sempre. Tem mais gente me pedindo para mandar aqui um abraço de um casal que está nos acompanhando em São José dos Campos. Isso mesmo, é o Jonathan e a Sabrina. Ele é um jovem pastor da Assembleia de Deus que está na sintonia aqui do programa. Jonathan, pastor Jonathan, e a sua esposa Sabrina, muito obrigada pelo carinho. Fora aquelas pessoas lindas que estão compartilhando com a gente as suas experiências no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, muita gente com a gente também. A Francisca Almeida me escreve agora dizendo, estou assistindo o seu programa agora. Um beijo, Francisca, Deus abençoe a você também, viu? Meus convidados de hoje, o doutor Gevaer, doutor Evelise, eles são advogados na área de família, mas especialmente é uma área muito ligada à experiência do doutor Gevaer, que tem a ver com, em vez de separar, juntar. Em vez de dividir, unir. Em vez de fazer a solução ser um divórcio, por exemplo, ele gosta mesmo de trabalhar a união. E a doutora Evelise também. O nosso trabalho é ajudar, né, que as pessoas vivam bem. E aí deixamos duas questões no ar que foram enviadas. Uma moça que está muito sentida porque o marido dela sai toda semana, na sexta-feira, passa o final de semana todo fora, bebendo, farrando. E as responsabilidades de casa ficam sobre ela. A educação dos filhos, as questões financeiras. E ela diz que está cansada. Ele bebe o final de semana todo, se diverte, nem aí para casa. O que eu digo sobre isso? E ela ainda diz que faz 25 anos que ela vive essa situação, não é isso? Ah, esse é o outro caso. O próximo caso é assim, é o mesmo, produção. É outro caso, doutor Gevaer. Então vamos esse primeiro. De qualquer maneira, quando uma pessoa está vivendo uma situação dessa, seria um mau conselho dizer, permaneça assim, né?
Agora, as relações, elas podem continuar num outro formato. Então, uma das alternativas é as pessoas mudarem, porque as pessoas não começaram assim. Se esse rapaz saísse no final de semana, toda sexta-feira, e voltasse na segunda a encontrar com ela, se fosse namorado, ela terminaria o namoro, ela nem teria casado. Provavelmente não era assim. Mas a primeira tolerância, o perdão, as coisas fizeram com que a pessoa naturalmente fosse se acomodando e fosse ampliando o nível da transgressão. Então já acabou o respeito, já acabou o amor, já acabou a consideração. Precisa ser renovado tudo isso. Agora, é possível renovar com a mesma pessoa. É evidente que se houver filhos desse casamento, houver pessoas, houver tempo de duração, é um casamento que já construiu alicerces sólidos, tem que haver um investimento muito mais profundo. Agora, se é muito superficial e se a coisa, depois de tentada pelo menos umas 2, 3 vezes, não acontece nada, ou não há disposição da pessoa a rever as suas condutas, aí não tem realmente o que fazer. Mas eu acho que a grande tentativa é o seguinte: muito bem, você, digamos, o rapaz, estaria disposto a não sair no final de semana? Ou por que você sai no final de semana e acredita que isso não afeta a tua esposa? Ele vai dar as razões dele, porque ninguém é maluco, o sujeito tem alguma justificativa. Talvez... Provavelmente eu adivinho já o que ele vai dizer. Eu convido ela para sair, mas ela não quer, então eu saio sozinho. Por que você não quer? Porque ele vai no lugar. Mas se ele fosse no outro lugar, você iria junto? Daí eu iria. Então começa a vislumbrar uma solução, que se não for naquele lugar de bebedeira, etc., ou então, quando eu saio com ele, começa a beber, perde a linha, fala besteira, dá vexame, me constrange na frente das pessoas, etc. E aí começam também as partes a ver os erros de você formular um casamento muito diferente, entre pessoas muito diferentes. É muito comum as pessoas que têm uma educação religiosa, que têm uma conduta religiosa, têm uma vida voltada para a espiritualidade, com critérios, são pessoas que têm crenças sólidas, que acham que podem fazer um casamento fora daquele contexto e que a pessoa que elas escolheram vão magicamente se transformar naquilo que ela sonha como o marido ou como a esposa ideal. E aí as coisas... não acontecendo, vem os conflitos, né? E a probabilidade de não acontecer é muito grande. Então, uma boa conduta é você já, ao escolher alguém que seja candidato para se casar, seja o homem ou a mulher, que busque alguém com suas características, valores. Isso que a Ivelisse falou, que tenha o mesmo nível, que tenha valores parecidos, que tenham crenças parecidas, né? Porque tem uma coisa muito comum entre nós cristãos, é que tem moças que fazem evangelização através do namoro, né? Então, acreditam piamente que vão converter os rapazes, alguns até muito simpáticos, etc., vão ser convertidos pelo namoro. E não é assim que se converte, não. Ainda nesse caso, Darleide, eu vou fazer uma pergunta. Será que este marido está fugindo de algo? E olhando sobre a perspectiva dele, talvez ele não tenha noção de que já se viciou em relação à bebida. Será que ele já buscou ajuda? Ela já buscou ajuda? Porque se a decisão dela é permanecer no matrimônio e ele tem saído todos os finais de semana, do que supostamente ele está fugindo? Por mais que seja uma grande responsabilidade dela ficar com os filhos, com a casa, como esses limites têm sido estabelecidos? Então, é claro que a conduta dele é uma má conduta, mas olhando para o lado dele, é importante saber também qual é a perspectiva dele. E, muitas vezes, se dentro do lar o ambiente não é harmonioso, os homens, no geral, eles não são de discussão. As mulheres são de discussões, de palavras, precisam de comunicações, de impor limites através do que se diz. Os homens são muito de execução. E uma boa parte deles foge da discussão, saindo do meio do lar, buscando amigos, às vezes através da bebida. Não que se justifique, claro. Mas isso explica. Então, olhar por esse viés, pela ótica dele, também ajuda para saber como buscar auxílio. Muito bem. E tem o caso daquela moça que há 25 anos
viveu uma situação de ver o marido adulterando, traindo, tendo outras mulheres, e ela perdoando, perdoando, perdoando. Me fez até pensar que esta mulher, sobre a qual nós falamos agora, de o marido sair no final de semana, beber durante todo o final de semana com os amigos e volta na segunda-feira, fiquei pensando, há quanto tempo? Né? Aí vem o caso de uma mulher que está sendo traída, se permitindo viver nessa condição de deixa acontecer e trair e perdoar durante 25 anos. Talvez se tivesse, na primeira oportunidade, já colocado, né, a situação de maneira mais clara, não teria passado tantos anos. Mas aí entra uma questão. Como é que trabalhamos quando nós dizemos precisa perdoar, precisa dar tempo, precisa ter paciência, precisa isso, para não chegar a 25 anos de traição, doutor Givaer? O maior problema que tem é que sempre é tempo de mudar. Às vezes a pessoa diz, mas faz tantos anos, mas pode mudar hoje e começar uma nova vida, uma nova situação completamente restaurada. E eu acho que isso é que deve ser perseguido. Geralmente, quando o casal está nesse nível de afastamento, de desentendimento, de desamor mesmo, de desrespeito, as coisas estão muito estruturadas já desse jeito, assim. Mas tem sempre uma pergunta que é a seguinte, por que não se divorciaram até hoje? Tem alguma coisa que liga os dois. E, geralmente, as desculpas são esfarrapadas. Eu estou esperando o casamento da minha filha. Não, o segundo casamento, porque o primeiro ela casou, mas já divorciou. Então, é o segundo. Estou esperando meu filho se formar em medicina, mas já entrou em medicina? Não, ele vai entrar ainda em medicina. Então, ou estou esperando passar o Natal, o Ano Novo, o aniversário da minha mulher, comemorar bodas de prata ou bodas de ouro. Então, as justificativas são as mais malucas do mundo, mas é tudo por trás, tem o desejo de se manter naquela relação. Pode ser um desejo até neurótico, um desejo viciado, compulsivo, alguma coisa, mas existe alguma coisa que liga aquelas duas pessoas, de uma forma doentia, psicótica, seja lá o que for. E eu acho que é perfeitamente possível você pegar esse fio de cabelo e transformar num elo mais forte e ir fortalecendo o que eles têm de positivo. E esse também é um trabalho que o mediador sabe fazer. Destacar os valores positivos que o casal tem, ou aquela relação apresenta, e minimizar os aspectos negativos, e tentar interromper os aspectos negativos, porque tem que haver compromisso. Então, a pessoa, por exemplo, é muito comum a pessoa marcar um horário comigo, o casal marcar um horário. Às 15h de quinta-feira, etc., chego no meu escritório para a gente fazer uma sessão de mediação. Aí o sujeito diz, olha, eu quero, a princípio, dizer que eu não quero uma mediação. Eu disse, olha, tem toda a lógica, porque você marcou comigo na quinta-feira, às 15h, hoje é quinta-feira, são 15h, e você veio aqui dizer que você não quer vir, é isso? É isso. Não teria sido muito mais lógico se nem vir? Então, se você está aqui, por que a gente não aproveita para conversar um pouco? É verdade, já que a gente está aqui, vamos conversar. E aí começa a quebrar o gelo. Então, eu acho que esse trabalho é um trabalho que é sutil, é super interessante, porque é muito rico para quem está nos ouvindo e se interessa por isso. Existem cursos de mediação, existem treinamentos em mediação. Hoje, os advogados têm esse arsenal de técnicas disponíveis, você tem acesso, a própria internet tem muito material, e é perfeitamente possível as pessoas que têm essa tendência poderem se aperfeiçoar na técnica. Agora, é evidente que tem gente que não tem paciência, que é muito objetivo, que é muito rápido, aí não serve para ser mediador, mas daí também não serve para ser advogado, não serve para ser psicólogo, né? Então, eu acho que é uma atividade que pode ser exercida, que é uma atividade nova, que encontra pessoas que têm essa tendência. Outra coisa muito importante, quem é conselheiro de casais. Nas igrejas tem ministérios voltados para casais, pastores que são especializados em famílias, que busquem tomar conhecimento das técnicas, porque são muito úteis para quem quer interferir positivamente na reconstrução dos casamentos. Darleide, ela pergunta, o
que ela vai fazer com esses 25 anos que ela Isso. perdoou e ele continua traindo. Se ele continuará traindo ou não, eu não sei por que ele não pergunta, mas eu respondo para ela. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor. A decisão é dela, se ela vai continuar perdoando e vivendo no mesmo padrão. O Dr. Gevaer disse, há um elo que os liga. Se for um elo que vicia e algo que seja tóxico, pertence a ela o desejo de mudança, porque ele continua no mesmo padrão. Eu não estou dizendo a ela que ela se divorcie, mas que ela busque mudança de padrão de conduta dela mesma. Você começou o programa dizendo assim, a vida é os outros, a culpa é sempre minha e eu ponho onde eu quiser. Então, a decisão é dela de colocar a chave da vida dela na mão do outro ou dela mesma para ela mudar o padrão de conduta dela, de perdoar e repetir o mesmo padrão no qual o marido trai, ela perdoa. E como é que ela lembra dessa situação? O quanto isso fere a ela? E a questão do amor próprio dela. E como é que esses filhos que crescem nesse meio estão entendendo a questão do amor próprio e do amor ao próximo? E pensando numa técnica que é bem especial, utilizada na mediação e também na área do coaching, que se chama role playing, que é utilizada pelos psicólogos, que significa, quando você está numa situação delicada, não se coloque na situação, mas pense o que Jesus faria no seu lugar. O que o amor faria no seu lugar? E pense também do outro lado, o que o outro está fazendo, compreende? Se você pensar sempre só você, ou como você deseja, talvez você fique sem visão. Mas quando você olha a situação do lado de fora, colocando outras pessoas, é mais fácil a decisão. O que seus filhos fariam no seu lugar? E o que eles estão vendo enquanto você está agindo assim? E quando você diz o que o amor faria no seu lugar, é possível que, maiormente, quem nos assiste, nós mesmos sejamos levados a pensar que o amor perdoaria mais 25 anos. Pois é, esse é o ponto. Esse é o ponto, porque a própria palavra de Deus diz que sem arrependimento não há perdão. Então, saibamos organizar as ideias. Eu estou achando bem interessante que o Dr. Gevaer traga essa ideia de assim, olha, existe um jeito, existe como, dá para aprender a mediar, trabalhar as questões, vem o casal, conversa com um, conversa com o outro, ouve as partes, faz as partes se ouvirem, porque essa mediação é importante para fazer as pessoas se ouvirem, porque elas gritam, mas não se ouvem, porque eu estou gritando, o outro está gritando junto. Mas a gente precisa se colocar de fora e também ter esse parâmetro. Nesse casamento em que há 25 anos ele repetidamente parece ser uma marca, um registro do seu caráter, trair com outras mulheres, N mulheres, e ainda fazer com que esta sua esposa, se mantenha nesse sofrimento durante 25 anos, mas não, mas eu estou perdoando para que ele então volte, quem sabe um dia eu o tenha só para mim. Será que esse padrão está dando certo? Se você diz assim, mas o amor perdoaria. Perdão para quem se arrepende. Pensa bem se o que você está fazendo é passando a mão na cabeça ou promovendo que se mantenha tudo como está, porque é confortável para ele. E a mediação tem sucesso se os dois estiverem à disposição. Então, isso é imprescindível, que ele venha também. Mas, se ela pergunta, eu digo assim, aquilo que está na palavra. Primeiro, cuida de ti, da tua salvação, para depois cuidar dos outros. Eu não posso mudar você, eu não posso mudar meu esposo, mas eu sou responsável pelas minhas atitudes. Mas eu quando ele começou com mais... Eu respeitosamente quero aqui discordar. Ótimo. Porque eu penso o seguinte, ela já decidiu que ela quer ficar. Ela decidiu que ela quer amar esse homem. Ela decidiu que ela quer perdoar. Ela decidiu que ela quer investir. Ela não consegue resolver. Ela está precisando de ajuda para tentar resolver. Porque a decisão dela é essa. Ela se divorciar desse homem vai ser uma dor para ela, talvez, maior do que permanecer na dor. Então, o limite da pessoa é que é o grande problema. Porque é fácil para a gente decidir de fora. Claro. Eu decidi a vida do outro, olha, eu acho que você tem que se responder, mas a pessoa está ali, imobilizada, não consegue se mexer, não consegue sair daquilo, está sofrendo e não consegue parar de sofrer. Não tem a iniciativa. Então, eu acho que uma das tarefas é dizer para a pessoa, olha, tem solução. E tem. Definitivamente tem solução.
Isso abre uma janela na mente da pessoa, ela começa a ver que tem solução. Talvez a solução não seja essa que ela está pensando, a melhor solução, mas tem solução, desde que ela se disponha a pensar, a sair da zona de conforto e todas as outras coisas. Por exemplo. Por exemplo, Pensa naquela mulher há 25 anos. Eu acredito que a autoestima dela está muito baixa, ela está com dificuldades de se garantir na solidão, porque esse amor não é um amor real, um amor concreto para ela, porque não dá retribuição, e o amor que não é alimentado, ele tende a morrer. Então, é importante que ela veja que amor é esse, não é tão idealizado, se ela está vendo esse homem do jeito que ele é mesmo, ou se ela está ainda com uma visão de um homem que não existe mais, que se perdeu no tempo. Mas, de qualquer maneira, qualquer coisa que você diga para ela, que não seja ela salvar esse casamento, ela não vai nem ouvir. Ela vai querer uma solução para isso. E eu acho que é possível, desde que ela consiga que ele ouça. Porque também tem o seguinte, qual é a pessoa que seria capaz de desprezar um amor que seja tão generoso quanto esse, que ela dedica a esse homem, né? Então, por mais que a pessoa seja insensível, que esteja completamente já distante daquele relacionamento, o amor constrange, o amor restabelece, constrói, cicatriza, transforma. Então, eu acredito que as pessoas possam encontrar eco no seu amor. Porque, agora, o que está acontecendo com ela? Ela está se queixando desse amor e está perdendo a qualidade do que ela tem, o melhor do que ela sente, ela está perdendo, porque está muito doído, mas não está doído o suficiente para ela sair. O senhor acha que ela já teria saído? Se ela pudesse, já teria saído. Ela não consegue sair. E os problemas não são financeiros, são problemas do coração, são problemas emocionais. Esse é o problema. Então, ela não consegue. É como, por exemplo, uma pessoa que tem um vício, digamos, em drogas. Ele não consegue sair, não consegue nem procurar ajuda, não consegue nem se internar. Aí, quando ele é internado compulsoriamente e passa por uma desintoxicação e depois ele ganha de novo, restaura a autoconfiança, etc., ele diz, puxa, como me fez bem isso, que beleza o que fizeram comigo. Na hora ele fica revoltado, ele não quer, etc. e tal, mas ele reencontra o melhor dele. Então, eu acho que uma pessoa como essa, ela precisa de ajuda, que pode começar, por exemplo, no aconselhamento de um gabinete pastoral, que pode continuar com uma psicóloga da igreja, que pode ter pessoas, programas de terapia social, em que tem psicólogos muito competentes que conseguem atender gratuitamente, tem advogados, tem mediadores, tem uma porção de gente que se dispõe a atender as pessoas, para ajudar. Ela precisa de ajuda, e quanto mais ela procurar ajuda, por exemplo, o fato dela ter ligado para cá, dela ter mandado essa mensagem, é um sinal de que ela está buscando a alternativa, do jeito dela. Mas se a gente disser o seguinte, olha, você não é a cura, você tem que fazer isso daí, eu acho que daí ela se fecha de novo e fica naquele sofrimento. Então, ela tem que ter segurança que ela vai encontrar um eco, que não precisa resolver nada em 30 dias, que não vai ser, vamos dizer, impelida a fazer o que ela não queira. Porque a beleza da mediação é que você dá o espaço para a pessoa decidir o que ela quer decidir. Sabe que eu fico pensando que, na maioria das vezes, as decisões já existem. Ou elas não conseguem, ou nós não conseguimos pôr em prática a nossa decisão, a mulheres e homens, enfim, pessoas que estão numa situação de que as finanças não permitem, não tem para onde ir, e aí vem as mais diferentes razões pelas quais elas permanecem numa situação específica. Mas nós já temos uma decisão. Eu acredito que essa mulher já tenha uma decisão, mas ela não tenha
como gerenciar essa decisão. Se ela decide permanecer nesse casamento, mesmo tendo escrito para nós e dizendo não tenho mais condições, não aguento mais, não sei mais o que fazer, obviamente que ela quer que aprovemos ou desaprovemos a ideia dela e sempre, e isso é uma coisa que nós fazemos sempre aqui, é um trabalho que eu faço particularmente com cada caso que chega e conseguindo de alguma maneira atender, é sempre provocar no indivíduo a busca a partir da esperança. É possível, mas também há uma irresponsabilidade, talvez essa seja uma palavra que eu deveria procurar outra, enfim, mas de dizer a ela, olha, a busca que você vai fazer no terapeuta, a busca do aconselhamento que você vai buscar, a ajuda que você vai buscar, maiormente vai ajudar e beneficiar você a estabelecer essa decisão de maneira que você tenha com sabedoria, com segurança, substância para levar a cabo. Porque o que você buscar de ajuda solitariamente, por mais que quando nós mudamos, o que está à nossa volta muda junto, não significa que num caso especialmente como estes, o caráter e a postura de um homem que há 25 anos faz contumazmente o que ele tem feito, vá mudar e aí você vai sofrer com uma outra expectativa. Mas vocês me disseram que se eu buscasse, ele mudaria. Então entenda, a ajuda, a busca, a esperança existe, é para buscar, é para fazer, mas para que você tenha consciência de que a sua decisão é a sua decisão e não a decisão dos outros. Não é? Sabe que é isso mesmo. Você assumir isso. Porque ela está decidindo claro, amar incondicionalmente esse homem. Tudo ou bem. ela não tenha nem noção do vício tóxico que ela está vivendo. Aham. A verdade é que amor é decisão. É fato que é decisão. E ela decidiu permanecer todo esse período. O que ela fará da vida dela daqui para frente, a decisão é dela. E isso não pode depender na expectativa da mudança do outro. Exatamente porque eu não posso mudar o outro. Eu posso me mudar. Então, foi o que ele disse. Se a estima dela está baixa, ela pode buscar fortalecer, ela pode buscar orientação psicológica, mas ela também precisa ver, se tiver filhos, o contexto desses filhos nessa situação. Se, na realidade, ver a disposição desse esposo, se ele está desrespeitando ela de forma arbitrária. Mas se Então, ela isso aguentar, acontece, ok. Está desrespeitando. Não, mas de forma Claro. arbitrária no aspecto, no seguinte contexto. Os filhos sabem disso, a família sabe disso, todo mundo sabe disso, e para ela isso está bem, para os filhos dela isso está bem, porque pode estar bem agora, mas, Darleide, isso também tecnicamente é comprovado. As mulheres que sofrem, e mesmo os homens, isso causa doenças fisiológicas muito graves, além das doenças emocionais. E é verdade que a palavra diz a esperança para o teu futuro. Uma das meditações dessa semana dizia assim, eu gostei muito, se você errar a rota, Deus é capaz de reescrever a sua rota e organizar a sua rota como o GPS faz. Deus é capaz. É preciso que cada um que nos escute tenha, sim, sempre a esperança de viver a despeito de e não dependendo de. Porque se eu depender de, minha expectativa vai ser sempre frustrada. Gente, minha produção está dizendo que acabou. Fazer o quê? Tá vendo? Tem como mediar essa situação, doutor? Não tem. Eu acho que tem que marcar outro. Com certeza. Lhe quero de volta aqui no consultório de família. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, estava ótimo, essa conversa foi muito agradável, espero que vocês tenham gostado em casa também. Eu gostei muito, estou às ordens, Obrigada. ótima companhia, foi muito bom, aprendi bastante e Nós tenho também. certeza que eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Pode me esperar, pode me aguardar. Doutora Ivelise, muito obrigada. Prazer foi meu. Um abraço especial para cada um que nos assiste e nos acompanha. Ótimo. Obrigada você também pela companhia. Vi aqui no Face, inbox, muitas mensagens, muitos pedidos de socorro, muitos casais, enfim, trazendo suas questões. Obviamente que num programa só não dá para a gente atender, mas fica ideia. Aqui, ideia, acolá, uma indicação, uma orientação, não é? Alguma coisa que faça você pensar e repensar a partir do seu papel, do papel do outro, de como as coisas podem se ajuntar em busca da harmonia. E busque ajuda, então. Busque uma terceira pessoa para mediar, busque um profissional, busque alguém competente, busque alguém que possa de fora chamar vocês a uma conversa de gente grande. Vamos fazer assim? Vamos ser gente grande? Menino fica brigando, dizendo, mãe,
Então, aí a mãe vai lá, organiza as coisas. A gente precisa, às vezes, quando estamos agindo como meninos em conflito, brigando e gritando daqui e não dá para ouvir, chama uma terceira pessoa, chama alguém que possa ajudar e que você faça isso com espírito de oração, com muito amor, com muita caridade, compaixão, misericórdia, daquele até que está fazendo você sofrer. Jesus disse, amai até os vossos inimigos. E isso é uma incompetência absurda para mim, para você, principalmente quando o outro está me fazendo chorar, está sendo violento comigo com palavras, violenta comigo com palavras, ou de outras maneiras, é praticamente a figura do meu inimigo, com quem deita do meu lado ou deita na sala, mas está dentro da minha casa. E Jesus disse, ama, mas como? Como vai amar quem trai há 25 anos? Não sei, é possível? É. Está sustentando há 25 anos amor? É. Ou uma codependência? Não sei, mas se existe misericórdia, compaixão, bondade, boa vontade, pode haver paz entre os homens. É assim que está na palavra de Deus. Que haja paz entre nós, muita boa vontade. Errar, nós erramos, mas também podemos acertar. Um beijo para você e até a semana que vem.